Oi você, seja muito bem-vindo ao meu canal se esse é o seu primeiro vídeo. Eu quero te mostrar a peça que eu fiz aqui, ó, super simples, prática, portátil, até para quem é iniciante não vai ter dificuldade. Olha só que coisa mais linda! Essa é uma bolsa ideal para aqueles pais que querem passear com a criança ou viajar, porque ela é super prática. Ela tem essa alça tiracolo que dá para regular tanto para o pai ou a mãe levar, quanto para a própria criança, já que ela regula de acordo com a altura. Você consegue personalizar com um tecido aí de sua preferência ou mesmo com a estampa que aquela criança gosta, então já dá uma carinha diferente, coloca o nome da criança aí personalizado. Você também tem aqui a alça interna, que tem um fecho e uma regulagem para poder ali acomodar atrás do banco do carro, ou mesmo em outras ocasiões você abrir sobre uma mesa ou pendurar em algum lugar, né? Quando a criança estiver utilizando. Tem 3 bolsos plásticos com esse visor assim, então o plástico cristal é ideal para poder visualizar o que você está levando para a criança se distrair. Você consegue colocar ali, enquanto viaja no carro, um desenho para a criança assistir no tablet, dá para mexer através do plástico. Você também consegue colocar massinhas, modeladores, um livro para a criança desenhar com canetinhas, talvez ali colocar jogos ou um Bobbie Goods, já que está aí na moda, né? As crianças estão adorando desenhar com eles. Você pode também compor kits em épocas sazonais, para o Dia das Crianças, por exemplo, se você faz para vender. Então, se você gostou e quer aprender a fazer essa peça, vem fazer arte comigo. Você vai encontrar toda a lista de materiais aqui na descrição, tá? Com todas as medidas e tudo certinho. Mas eu vou explicar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que é. Aqui eu vou usar o meu tecido principal, que é esse de melancia. Ele vai ser dublado num tecido um pouquinho mais grosso, eu sempre dublo, tá? Se vocês quiserem ver como é que eu faço as minhas dublagens, fala aqui pra mim, que eu faço um vídeo só sobre dublagem e por que eu faço a dublagem. Mas eu dublei ele aqui num algodão cru bem fininho, com cola branca mesmo. E aqui eu tenho o nylon acoplado ou nylon dublado. Tem lojas que chamam por nomes diferentes, né? E eu uso sempre o branco, tá? Porque aí não interfere na cor do meu tecido principal. Aqui, o meu tecido principal, essa estampa, não tem direção, né? Não tem pé. Mas se você for usar uma estampa assim que tem pé, eu aconselho você fazer de cabeça para baixo e não fazer uma emenda, porque quando você fecha a peça assim, a peça aqui, ó, vamos supor que seria assim, ela fica de cabeça para cima, tá vendo? A estampa, o pé fica direito. E aí só a parte de trás que ficaria de cabeça para baixo. Mas aqui, ó, fica tudo na direção certa. Aqui, olha, na do Bob Esponja, ela também não tem direção. Então, quando está fechada ou aberta, fica do mesmo jeito. E eu não acho que vale a pena você fazer uma emenda, já que quando você for prender, ou a pessoa for prender ali no carro, essa parte vai ficar voltada para o banco, né? Ninguém vai ficar vendo ela. E também, se for em outro lugar, vai ficar voltada para a parede, ou sei lá. Então, não tem essa necessidade. A pessoa vai ver mais quando ela fechar e usar como uma bolsinha. E quando ela usa como bolsinha, essa parte é virada para o corpo, né? Então, só essa parte aqui que vai ficar visível o tempo inteiro. Então, eu acho que é mais fácil se você fizer assim. Porque aí, quando abrir, ó, vai ficar lá de cabeça para baixo, escondidinha, assim, a estampa. Mas aí, quando a pessoa fechar, fica aqui, entendeu? Entendeu? É só uma dica aí, para não ter trabalho de ficar emendando tecido. Mas se seu tecido for assim como o meu, você corta do jeito que você quiser aí, tá bom? Então, olha, aqui, nessas 3, né, que é o que eu dublei, o meu principal e o meu nylon, eu cortei com uma medida um pouco maior do que o final da minha peça. Minha peça final aqui, toda aberta, ela fica com 30 centímetros por 70. Mas, para fazer essa parte aqui, ó, tanto que se você olhar, ó,
Tá vendo? Tá com uma sobrinha aqui, ó, de 1 centímetro em toda a borda. Porque eu fiz, inclusive aqui eu fiz também, ó, eu fiz um matelassê, tá vendo? Então eu acho que é melhor quando a gente tem um pouquinho de sobra, para não ocorrer erros. Então eu fiz aqui com 32 por 72 de largura, e aí eu vou fazer o matelassê e depois sim, quando eu fizer toda a costura, eu venho refilando. Aqui eu tenho um pedaço de nylon 70, tá? Não sei se na sua cidade você conhece com esse nome, mas esse é o que eu uso para a maioria das peças de forro, porque ele é mais grossinho, mas também pode ser com um bagum. Para esse tipo de peça eu recomendo também, se você quiser usar um bagum ou algum outro plástico que seja, ou sintético, né, que seja impermeável ou algo do tipo, tá bom? Esse daqui eu cortei no tamanho exato, então ele tem 30 por 70 certinho. Não sei se estou me repetindo. Esse daqui são os plásticos. Deixa eu colocar esse fundo aqui, que é mais fácil de ver os plásticos. Os plásticos eu cortei um com 17 por 32. Então, olha, ele vai ter sobra, tá vendo? Ele tem um pouco de sobra aqui e um pouco de sobra aqui. Acho que não vai dar para ver aí. Mas ele é maior justamente para não dar erro. Então, tem 17 por 32 e 2 pedaços de 21 por 32 aqui, tá? Além desses pedaços, eu vou ter 3 pedaços de zíper. O zíper que eu tô usando é o número 5. Então, eu tenho 3 pedaços de zíper de 34 centímetros. Se você for uma pessoa que manja de colocar os cursores sem acabar comendo todos esses negocinhos aqui, desfiando e tal, então pode cortar um pouquinho menor. Eu corto com sobra para não correr riscos, tá? Então eu cortei com 34 todos eles. E aí o que eu aproveito e corto com as mesmas medidas do zíper é esse detalhe aqui que eu vou usar, que é a passamanaria, né? Eu escolhi essa rosa porque combina com a minha estampa. E eu vou usar somente 3 pedaços aqui, ó, para cada um dos zíperes, só na parte de baixo. Se você quiser, você pode colocar também nesse outro lado. Não vejo necessidade. Olha aqui na peça como é que fica. Olha só que coisinha linda. Dá todo um detalhe a mais, tá vendo? Então, eu acho que só na parte de baixo, olha, já deu um charme. Mas se você quiser colocar aqui também, fica a seu critério. Pode ser uma cianinha, pode ser um bordado inglês, pode ser o que você preferir aí, que use só de decoração, ou se não quiser colocar, não precisa. E aí eu vou usar 6 pedaços de viés. Eu tô usando o viés largo, tá? Que tem o de 2,5, né? Viés largo. E aí eu vou colocar aqui, ó, nessa parte para fazer o acabamento. Então são 2, um para cada lado do zíper. Então são 6, ó, 2, 4, 6, tá? 6 pedaços. E aí esses 6 pedaços eu vou fazer da mesma cor, o viés, que eu coloquei aqui, que eu vou colocar aqui na borda. Igual eu fiz essa do Bob Esponja, olha. Aqui no meio, a mesma cor que eu coloquei aqui. Agora, se você quiser fazer esse meio diferente, de uma cor diferente, né, para dar um destaque aqui diferente dessa cor da borda, então você já sabe que esses 6 pedaços é a cor que você vai colocar aqui, tá? E aí, nós temos aqui o nossa alça. A alça de fora, que é a alça tiracolo, você vai cortar uma faixa inteira de 1,30, tá? 1,30 inteiro e um pedacinho separado de 7 centímetros para essa bordinha. Eu acho que a alça combina para esse tipo de peça mais estreita assim, tá? Aquelas de 3, de 4, acho que ficaria muito grosseira. Então a alça que eu estou usando aqui é a de 2 centímetros. Eu estou usando a alça chique. Essa daqui é a tradicional alça chique azul bebê, né? E essa daqui é a alça chique vermelha, só que ela é acetinada, tá? E aí ela tem 2 centímetros. As ferragens que eu tô usando também, que não são ferragens, né? São essas de plástico. Eu preferia branca, mas eu não achei na minha cidade, então eu tô usando a preta mesmo. Então eu vou usar aqui 3 pedaços, ou 3 pecinhas dessas, que são esses reguladores, ó, simples, tá vendo? Aqui, na medida da minha alça, 3 reguladores iguais e um fecho
desses de mochila também na mesma largura. E aí esse pedaço aqui, ó, ele tem, esse lado tem 40 centímetros e esse lado aqui tem um pedaço inteiro de 25 centímetros. E aí toda essa parte aqui, ó, e essa daqui, eu vou mostrar pra vocês no vídeo como é que eu fiz, tá? Eu vou desmontar ela, que eu ainda não costurei, e vou mostrar também. E aqui eu tenho o meu nome, que eu faço no Montana, olha. E aí eu fiz ele na Scan Cut. Se você faz esse tipo de personalizado também, ou se você ainda não tem um nome, porque esse daqui é sob encomenda, você pode fazer só a tag para colocar o nome depois, não sei. Aqui eu vou usar 2 conjuntos desses botões de imã, tá? Então é 2 conjuntinhos para esses 2 fechos, olha, um aqui e um aqui. 3 cursores, porque eu acho que para esse tipo de peça só um cursor em cada zíper já é o suficiente. Minha etiqueta, essa daqui eu vou usar só a de cetim, que foi a mesma que eu coloquei aqui, porque eu esqueci de colocar outra aqui fora, em algum lugar, assim, eu esqueci de colocar, e como são para 2 irmãs, então eu não poderia colocar em uma e na outra não, ou vice-versa, né? Então, como eu esqueci nessa, essa daqui vai ficar sem também, só com a de dentro. Mas coloquem suas etiquetas aí, elas são a cara do seu negócio. E aqui, olha, eu também vou precisar de mais um viés, que é para a parte de fora, né? Todo esse pedaço aqui. E ele, eu usei mais ou menos 2 metros. Eu fiz a medida e sobrou só um pouquinho dos 2 metros, tá? Então, é isso que você vai precisar aí para fazer essa peça. E vamos lá. Bom, aqui, para essa minha parte, eu fiz o matelassé, como eu falei, né, aqui na peça, e eu acho que fica bem mais estruturadinha ela, principalmente depois de dublar, então eu vou fazer aqui também, tá? E aí, para essa parte aqui, eu já vou fazer o matelassé junto com o meu nylon, para não ficar tudo solto e tal. E aí eu fiz um X aqui, olha, não sei se vai dar para ver direito aí o meu X, tá vendo? Mais ou menos, contra a luz. Que eu fiz um X com a caneta fantasminha, e aí eu vou seguir, eu tenho aquele pé que você faz os espaçamentos com ele mesmo, né, mas se você não tiver, pode passar a fita crepe e ir fazendo, ou então riscar tudo. Eu acho que com a fita crepe é bem mais rápido, eu fazia muito assim antes de ter esse pezinho, e aí depois que eu fizer o matelassé, a gente vai pro próximo passo. Como o meu tecido tá dublado, ele não corre o risco de correr aqui na hora que eu estiver fazendo o matelassé, porque ele tá bem durinho, né? Então não fica aquela coisa de engelhar e tal, isso também é bem legal por isso. Então eu já vou fazer uma costura aqui na borda toda, pra poder já prender ele, e aí depois eu venho fazendo o matelassé, tá? Prontinho, fiz todo o meu matelassé, olha aí. Aqui dá pra ver melhor. Olha só como é que ficou. E aí, agora, com essa parte pronta, a gente pode deixar ela reservada e passar agora para a parte aqui do nosso forro, tá? E aí, eu não vou costurar aqui ainda a minha tag, porque como eu ainda vou refilar, né, isso aqui não tá tudo certinho, então eu quero que a medida fique bem certinha aqui, centralizado. Então eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer primeiro aqui o meu forro. Para essa parte do forro, a gente vai colocar aqui, então, os nossos zíperes nos plásticos primeiro, tá? Então, a nossa organização vai ser assim, esses dois de 21 centímetros de largura, eles vão ficar juntos aqui numa parte, e esse de 17 é o que vai ficar aqui em cima, tá? Então, vamos pegar aqui nosso zíper, e aí a gente já pode pegar o viés, e aí a gente pode ir já costurando. Eu já vou costurar da seguinte forma, eu vou abrir o meu viés de um lado, e vou costurar aqui,
E o outro a mesma coisa, eu vou abrir e vou costurar aqui, tá? Eu vou fazer isso nos 3. Bom, depois de fazer, então, essa junção aqui, né, do viés dos dois lados, aí eu vou dobrar o viés dessa forma, dobro até mais ou menos a metade aqui, e aí dobro mais uma vez fazendo isso aqui, tá? Assim. E aí vai ficar assim, ó, dobradinho, os dois lados. Eu faço isso por quê? Por que eu abri aqui, né, e não só, tipo, deixei fechado e depois só dobrei assim? Porque assim, eu acho que algumas marcas de viés, ele tem uma transparência. Então, essa transparência aqui, em cima do verde, ó, se eu fizesse só assim, tá vendo? Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver tão bem, mas ele fica não fica uma cor tão viva, sabe? O vermelhinho vivo. Ele fica aparecendo as coisas através dele. Olha, aparece aqui. E eu não gosto disso. Então, por isso, com mais camadas do lado de cá, né? Então eu acho que ele vai ficar mais vermelhinho aqui, né? Assim como o outro lado do Bob Esponja ficou mais amarelinho. Mas isso é preferência minha, tá? Se você achar melhor só costurar fechado e depois só dobrar aqui, aí é da sua escolha. Então aqui eu vou começar com um pedaço de 21 centímetros aqui, né? Vou colocar aqui no meinho. E aqui, conforme eu for costurando, eu já venho encaixando um aviamento aqui, ó. E costurando junto, tá? Se você não consegue fazer isso de uma vez, esse processo, aqui ó, pega o outro de 21 agora, mais uma parte, e essa daqui, ao invés de você fazer desse jeito que eu fiz, né, de encaixar esse e depois ir encaixando esse e costurando ao mesmo tempo, você pode costurar esse aqui primeiro, costura ele todo, depois vem, encaixa esse e costura esse depois, tá bom? Então, vou reservar esse aqui e vou fazer a mesma coisa nesse outro de 21. Vou fazer a última do mesmo jeito, com essa de 17 centímetros, tá? Pronto, tá aqui as minhas 3 partes costuradas dessa forma. E aí, pra aproveitar, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou dar mais uma costuradinha aqui, tá? Pra poder prender essa parte aqui, ficar um acabamentozinho aqui. Vou fazer isso nas 3. Aqui, costurado, ó. Todos. E aí, agora, eu vou juntar eles assim.
Então, essa parte aqui, ó, que ficou aberta, aqui do de 21, ó, de 21 embaixo, e o outro de 21 vai aqui no meio. Então, eu vou costurar aqui, vou prender e fechar. Depois eu vou pegar o de 17 aqui, que é o que vai aqui em cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa e costurar ele bem aqui, tá? E aí esse aqui, que é o último, que é o de 17 aqui, que vai ficar aqui em cima, eu ainda não costuro nada, porque ele é o que vai fazer o acabamento no nosso forro lá, tá bom? Então eu vou prender só esses aqui. E aí eu vou fazer a costura aqui, ó, quando eu prender, eu vou fazer só uma costura fechando aqui, tá? Segurando isso aqui no lugar, porque a outra aqui que vai arrematar nesse outro lado, para ficar as duas costuras seguidas igual eu fiz aqui, né? Ela é a que vai prender lá no nosso forro e fechar a limitação de cada bolsinho, tá bom? Então eu vou fazer só uma costura aqui fechando o viés mesmo, e a outra eu faço lá na peça. Pronto, daí eu tenho aqui, olha, todas as partes presinhas já, assim. Aí eu vou vir aqui agora com o meu forro, e eu já posso prender aqui como eu quero. Então eu vou pegar aqui, ó, o final da peça e vou costurar o meu último plástico aqui de 21 certinho aqui, ó. O final dele, do plástico, com o final do meu forro, tá? Por isso que o forro já tem que estar na medida, porque aqui eu vou me guiando pelas costuras, ou eu vou me guiando nas costuras pela medida do forro. Então, eu vou costurar aqui no final, e aí eu vou passar o zíper nas 3 partes. Pronto, prendi aqui o final. Então, ó, ele já tá aqui. E aí eu já vou colocar os cursores. Eu coloco o cursor da esquerda para a direita, tá? Então, para que fique aqui igual o outro também, olha, fechando aqui na esquerda da peça, né? Então, eu coloquei de lá para cá. Por isso que eu falei que eu deixei eu afastei um pouquinho mais para lá para a sobra ficar mais para cá, tá bom? E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticando esse material, por isso que os cortes tem que estar perfeito aqui, tá? Dos plásticos e tudo mais, porque essa parte aqui não vai ser medida nenhuma, ele vai de acordo com aqui a peça mesmo. Então, eu vou esticar aqui, tudinho lá na máquina, eu venho, e aí aqui nessa parte, ó, do final desse plástico de cima, aonde justamente faltou uma costura, olha, tá vendo aqui, ó, que tem as 2 costuras aqui, que é da parte onde tem o detalhe, né? E aí essa daqui a gente só fechou o viés para poder segurar o plástico, né? Então essa outra que eu falei que ficou sem a costura é a parte onde a gente agora vai costurar prendendo já no forro, porque aí aqui vai fixar no forro e essa parte aqui do bolso vai ficar abertinho para quando a gente abrir o zíper a gente conseguir ter acesso. E aí ficar igual essa daqui, ó. Olha, tá vendo? Tem as 4 costuras e aqui, ó, por dentro, como é que vai ficar? Aqui tá fechado. E aqui, ó, eu tenho acesso ao bolso normal. Aqui todos são do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Tenho acesso ao bolso e aqui tá fechado, porque tá costurado, tá? Então, é isso aqui, é nessa parte agora, ó. Vai costurar aqui, no finalzinho desse, aí vai fazer a mesma coisa nesse aqui, e depois esse daqui. E esse aqui, como ele é o final, então eu pego essa parte aqui que eu dobrei, e eu já dobro pra trás aqui, ó,
eu dobro pra trás, tá? Assim, ó. Ao invés de dobrar aqui onde tava, na frente, como um viés, eu vou dobrar aqui pra trás, fazendo já um acabamento aqui. E aí, sim, eu costuro as duas partes, tá? Já prendendo aqui também, depois que tudo estiver preso. E sempre venho esticando, então eu começo daqui, eu vou esticando pra não ficar assim, ó, meio torto, tá? Então, estica bem, deixa tudo ajeitadinho, costura, vem, passa o outro, costura, qualquer coisa põe um clipe, porque ali na máquina, como não é retinho igual aqui a base, né, a mesa, então às vezes ele vai dançando, vai se mexendo, mas faça bonitinho para ficar tudo reto aí, os bolsos não ficarem tortos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, nossa parte presa, vai ficar dessa forma. E aí, a gente já pode pegar aqui a parte que a gente fez de fora e, ó, juntar ela aqui, tá? Então, você vai juntar aí, deixar assim mais ou menos com uma borda para cada lado. E aqui, o que que você já pode fazer? Pode costurar esse meio aqui, ó, tá? Esse meio aqui, mais ou menos. Esse bolso do meio, no caso, e um pouco desse daqui. E aí você vai deixar essa parte sem costurar e essa parte aqui também sem costurar. Por quê? Porque aí a gente vai refilar essas laterais aqui e aí a gente vai já ter a medida certinha aqui pra gente poder colocar o nosso botão, tá? Desse lado, porque tem que colocar ele por dentro pra não aparecer, né? O acabamento aqui. E esse daqui a gente tem que colocar aqui por dentro também, no caso, antes de fechar essas duas partes, e também vamos costurar aqui a nossa tagzinha com o nome, tá bom? Olha só, costurei só essa partezinha mesmo, aqui no meio, tá? E aí, agora essas partes aqui de cima estão soltas, deixa eu até tirar o clips que agora não precisa mais. Ó, estão soltas aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar aqui, ó, pra ficar tudo certinho, tá? Uma parte e a outra. Agora que eu tenho essas partes refiladas, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio aqui, tá? Do meu forro só. Então, agora eu vou colocar aqui na parte de cima, olha. Nessa parte de cima, eu vou colocar os dois botões. Essa parte aqui, que é a parte macho do botão, tá? E para isso, eu vou fazer aqui, ó, uma medida de 6,5 de fora para dentro, tá? Então, vou marcar aqui. Com a distância mais ou menos de 2 centímetros aqui, ó. 2, 6,5, beleza? Aí eu vou pegar essa parte aqui, que é o fechozinho, e vou colocar no meio desse buraquinho, desse furinho que eu fiz, dessa marcação. E vou riscar aqui as duas bordinhas, olha. Tá vendo? Risquei. Risquei as duas.
Aí eu vou pegar aqui esse descosturador aqui e eu vou furar uma ponta. E eu não vou levar até lá, até o final, porque pode dar errado, sem querer escapar e rasgar mais do que deve. Então eu vou fazer assim, ó. Vou ultrapassar e aí sim eu rasgo. Ó, furo, levo a ponta até lá no final do meu risco e aí sim eu rasgo. Porque quando eu ia levando, mesmo devagarzinho, às vezes acontecia de rasgar mais do que devia. E faz essa marcação sempre de lápis, ó, porque ó, até aqui com lápis, olha, tá começando a borrar, mas isso aqui eu consigo tirar com um paninho, com uma borracha, já que é lápis, né? Agora, se for uma caneta, mancha tudo. Então, usa um lápis, usa uma coisa que seja apagável, tá? Ó, aí eu coloco aqui minha partezinha. E aí, eu fiz aqui, ó, já um furo também, do mesmo jeito, numa outra partezinha dessa do nylon 70, e eu encaixo aqui esse círculozinho, coloco a chapazinha aqui que faz o acabamento, e aí eu vou usar alguma coisa aqui só pra forçar pros lados. Ó. Pra me ajudar a virar. Pronto. Viu? Vou fazer isso do outro lado também. Eu fiz um círculozinho, porque aí, aqui, ó, ele tem, acho que não vai dar pra ver, mas ele tem dá pra ver um pouco, dependendo da iluminação. Então, só pra não ficar uma coisa feia aqui, um retalho qualquer, né, eu fiz só um negocinho, porque se alguém conseguir ver, não fica feio. Ó, igual a esse, tá vendo? Então, pra gente marcar esses dois botões aqui, a gente também vai pegar aqui, ó, no caso eu dobro aqui, ó, no final do viés, tá vendo? O viés vermelho. Eu dobro e dobro aqui também, como se já tivesse fechado a bolsa. E aí eu venho com essa parte, dobro aqui do jeito que eu quero e marco, juntando tudo, ó, e aperto aqui para eu poder ver aonde tá o furinho, ó, e faço um risquinho lá. Ó. Aperto o outro lado, ele fica uma leve marcação, acho que não vai dar pra ver, mas ele fica, olha aqui, tá vendo? Uma marcaçãozinha. E aí eu vou e faço um risquinho aqui, pra eu saber onde é que é. Aí só pra conferir, eu vejo se tá dando 16,5. Ó, aqui tá dando certinho, e aqui também. Então, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Usar essa parte da chapazinha, centralizo, risco um lado, risco o outro. Vou usar esse outro lado aqui, encaixando, ó. E aqui pelo lado de dentro, como essa parte já é um pouquinho mais grossa, eu não vou colocar nenhum acabamento aqui, tá? Porque o meu tecido já tá dublado, eu tenho o nylon, tenho o tecido, então são 3 camadas aí, eu acho que já é o suficiente. Então eu só ponho e abro. Agora aqui, ó, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui
para poder colocar a minha tag aqui, ó, tá? Ó. Vou abrir aqui, separando toda essa parte, deixando só essa daqui. Aqui, eu tenho que achar o meio. Já pego aqui, ó. Do meio, aqui tá o meio, tá? Bem aqui tá o meio. Então, do meio pra lá, 4 centímetros, e de baixo pra cima, 4 centímetros. Então, vai dar bem aqui o encontro, ó. Bem aqui. Que é onde eu vou encaixar ela, ó. Porque aqui depois vai refilar um pouco desse pedaço aqui, vai refilar um pouco desse, então ela vai ficar bem assim, ó, nessa posição aqui. E para isso, eu vou mudar a linha, porque eu acho que as linhas fazem toda a diferença, ó. E aqui eu coloquei com a linha da cor do meu Montana. Então eu vou trocar lá a linha, vou fazer essa costura aqui, e aí depois a gente volta. Esses pelinhos aqui, ó, pra tirar eles eu queimo. Sumiram. Aqui eu deixo num ponto bom pra eu poder costurar. E eu venho fazendo devagar, ponto a ponto. Puxar esse outro lado. Puxo aqui, ó. E aí eu amarro aqui. E corto. Pronto. E voilá! Bem bonitinho. Agora que eu já tenho aqui costurado a minha tag com o nome, ou a personalização que você for colocar, se você também quiser colocar agora a outra etiqueta, né, que fique do lado de fora, aqui, ou ali, não sei, em algum lugar aqui, essa também é a hora enquanto ainda está aberto, tá, para você poder costurar. Mas agora que a gente já colocou os botões, e essa parte a gente pode terminar essa costura aqui, ó, seguindo aqui o nosso forro, tá? Então, podemos costurar aqui e aqui esse outro lado, tá? Eu já aproveito e coloco aqui essas partezinhas costuradas, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou abrir, ó. A parte que tem 25 centímetros, você vai colocar aqui de um lado do gancho, e não importa qual lado, tá? Aqui eu vou até abrir, ó. E aí, aqui eu cortei e queimei, tá? Você poderia fazer isso, dobrar e colocar pra dentro também, se você preferir. Eu não quero que fique tão grosseiro, então eu vou costurar assim mesmo, tá? Só queimado e colocado aqui. Não ficou perfeita, tá? Ela não ficou totalmente perfeita, mas como a linha é vermelha, então é por isso que eu sempre uso a linha da mesma cor. Porque aí as imperfeições passam mais despercebidas, tá? E aí eu costurei aqui um retângulozinho para prender essa parte. E vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Deixa eu soltar esse aqui. Ó, essa parte aqui, de 40 centímetros, eu vou pegar
o regulador, eu vou passar por dentro, ó. Se você estiver usando uma alça que tem lado, tá? Você coloca assim, ó, esse lado que tenha, tipo, sei lá, uma estampa, alguma coisa, né? Essa parte aqui estampada, você coloca pra cá, ó, pra cima, tá? Aí aqui eu deixo também um mesmo pedaço e vou também fazer uma costura aqui. Eu vou pegar aqui pra onde tá a parte do meu acabamento, eu vou deixar assim, vou colocar aqui o meu clips. E agora, eu coloco aqui. Prontinho. Esse lado tá pronto, esse lado também. Pra poder só costurar lá. Esse aqui, grandão, é o seguinte. Vamos soltar ele. Vamos pegar nosso pedaço grande aqui de 1,30. Uma das pontas você vai colocar aqui também, no meio. E agora, ao invés de colocar... Aí agora com esse aqui, ó, desse jeito, você vai seguir reto nele, ó. Vai seguir reto, 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 reto. E aí você vai pegar essa outra partezinha aqui. Ó. Assim. Vendo? E o acabamento pra dentro. Aí agora você pega aqui a ponta, coloca aqui e passa aqui de novo. Prontinho. Ó. Temos aqui nossa alça regulável. Vou diminuir ela um pouco aqui. Nunca deixa ela ficar torta, tá? Veja se tá tudo certo aí pra ela não ficar torta. E aí aqui nessa outra ponta você vai pegar o de 7 centímetros e colocar aqui. Eu vou colocar um clips porque a gente vai costurar isso aqui lá na peça. Aqui então, com a nossa peça já toda costurada, eu vou refilar essas duas partes. Pronto. Já arredondo aqui as pontas também. Já vou colocar aqui o meu etiqueta para eu não esquecer. Agora a gente vai colocar a alça que a gente fez. Então, aqui, do meio para cada lado, a gente vai marcar 5 centímetros. Da marcação pra cá, marcação pra lá. Costura aqui. E a outra alça, a gente vai marcar daqui pra cá. Então, são 20 centímetros, tá? Bom, aí agora é só costurar aqui, prendendo, costurar aqui, prendendo também. E aí, a gente pode passar o nosso viés também todo ao redor pra finalizar a nossa peça.
Eu fiz uma costura ida e volta várias vezes, ó, com retrocesso aqui, para que fique bem preso e não só uma costurinha para depois vir e passar o viés, não. Eu fiz bastante costura, tá? Em todas as alcinhas. E agora a gente pode passar o viés. Eu vou começar pelo lado de dentro, rebatendo por fora, e eu começo colocando viés bem aqui. Olha aí, cara, não te falei que era fácil de fazer a peça? Super simples, né? Então, se você gostou desse vídeo, já aproveita, aperta no botão de gostei pra mim, ativa os sinos das notificações e se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal. Aproveita, comenta aqui pra mim o que você achou dessa peça, o que você mudaria, o que você acrescentaria, dá aqui sugestões legais também para outros vídeos. E eu espero muito que essa peça venha prosperar nas suas mãos e é uma honra te ter por aqui. Tchau!